Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou tia Michele e hoje a gente vai falar sobre sonhar dormindo e acordado. Os filósofos, eles são pessoas muito curiosas e eles sempre buscam tentar encontrar o significado das coisas do mundo real e também do mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos é um mundo em que a gente está sonhando quando estamos dormindo. Quando a gente está dormindo, a gente pode ter dois tipos de sonho. Ou o sonho que ele é super agradável e que às vezes ele é também muito divertido, só que também a gente pode ter sonhos que são desagradáveis, que a gente também chama de pesadelo. Quando a gente sonha acordado, a gente tem alguns tipos de sonho. Esse sonhar acordado, ele também pode ser de diversas formas. Uma dessas formas de sonhar acordado é através do pensamento. Esse pensamento geralmente é quando a gente está distraído, quando a gente está fazendo alguma coisa e aí a gente acaba parando assim para pensar e fala: Vixe, olha, esqueci de colocar comida pro cachorro. ou então. Ai, meu Deus, será que eu esqueci o ferro ligado? Então são pensamentos que a gente tem que ele faz com que a gente tire o foco daquilo que nós estamos vivendo para a gente entrar na nossa cabecinha, no nosso pensamento e pensar em coisas que são reais e que fazem parte da nossa realidade, só que naquele momento ela não está acontecendo. E aí parece que a gente está sonhando acordado, que é quando a gente tira esse foco de prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor e acaba pensando em outras coisas. Nessa imagem que tia Michele trouxe, tem aí uma criança que ela está estudando e quem nunca aconteceu isso, né? Às vezes a gente está estudando, está fazendo alguma coisa, aí pensa no sorvete que queria tomar, aí pensa com os brinquedos que a gente queria brincar, aí pensa em outras coisas como os planetas. Então, esse pensamento, ele também pode ser um tipo de sonho. Outro tipo de sonho acordado que nós temos é a imaginação. Quem aí nunca parou assim e começou a imaginar várias coisas diferentes que estariam acontecendo? Ou então até imaginou situações que a gente gostaria que acontecesse. Essa imaginação, ela pode fazer o quê? Misturar as coisas que já existem. Por exemplo, nós temos uma criança. As crianças, elas existem. E também nós temos os espaços sideral, as coisas que ficam lá depois do céu, que fazem parte lá no universo, não é verdade? São duas coisas que existem. Existe também foguete? Existe foguete, porque já foi construído um foguete. Só que quando é que a gente utiliza a nossa imaginação? Quando a gente pega a gente, que é algo real, pega o espaço, que é outra coisa que é real, pega o foguete, que é outra coisa real, e a gente acaba imaginando como é que seria se a gente viajasse para o espaço. São coisas reais que a gente imagina uma situação que gostaria que acontecesse, ou que não precisaria necessariamente que a gente gostaria que acontecesse, ou só se imaginar naquela situação. Mas a gente também tem como utilizar a nossa imaginação para criar coisas que ainda não existem. Como, por exemplo, as sereias, os unicórnios e por aí vai. Isso quer dizer que não existe mesmo? Não necessariamente. Isso quer dizer que não existe na realidade. Mas no mundo da imaginação existe sim. O que vai acontecer é que na realidade, no mundo real, não exista. Mas no mundo da imaginação, existe sim. Outro tipo de sonho que a gente sonha quando está acordado é o desejo, que é uma das melhores coisas que a gente pode ter, que é quando a gente tem o desejo de ter alguma coisa. Quando é que esse desejo vai acontecer? Quando a gente vai assoprar
a velhinha que tá no bolo para fazer um pedido, um desejo no nosso aniversário, quando a gente deseja ter um presente no Natal, ou quando a gente quer ser alguma coisa quando crescer. No caso, tia Michele não cresceu, continuou pequenininha, mas aí a gente, né, quando fica mais velho. Então, quais são os desejos que nós temos? Isso aí faz parte do sonhar acordado. É quando a gente sonha com alguma coisa que a gente quer muito. Outro tipo de sonhar acordado é a fantasia. A fantasia que é um pouquinho parecida com a imaginação, só que aí a fantasia a gente usa várias coisas no meio para que isso aconteça. Por exemplo, quando a gente cria histórias, colocando fadas, colocando princesas e várias outras coisas. Quando a gente imagina histórias com situações diversas, a gente vai dizer que é um tipo de sonho, que é uma fantasia. Então, quando a gente se fantasia e finge que é um super-herói, e finge que é uma princesa, e finge que é uma fada, isso tudo a gente está utilizando a fantasia, que é outro tipo de sonhar acordado. Outro tipo de sonhar acordado que é super delicioso é o sonho que é uma comida. Que é o sonho que ele é um bolinho, que ele é frito, normalmente ele é frito, e aí às vezes ele pode vir com recheio de creme, com recheio de chocolate, com recheio de goiabada e por aí vai. É um tipo de sonho, mas é um sonho que é uma comida, que não faz parte necessariamente do mundo do nosso pensamento. Porque ele é mais real, faz parte da realidade. Isso quer dizer que as outras coisas não façam parte da realidade? Não. Mas isso quer dizer que, na verdade, é uma comida que a gente usa pra gente se alimentar. Então, vamos lá. Nós temos aí os tipos de sonho. Quais são os tipos de sonho? O tipo de sonho que a gente sonha dormindo. Ele pode ser agradável ou desagradável, que o desagradável a gente chama de pesadelo. Pode ser o sonho que nós temos quando nós estamos acordados, que aí ele pode ser um pensamento, que é quando a gente se distrai com alguma coisa do mundo real, naquilo que a gente faz, e a gente sai do foco do que a gente está fazendo. Nós temos a imaginação, que é quando a gente usa algo que faz parte do mundo real, e a gente imagina uma situação. Ou às vezes quando a gente cria situações novas também. Temos o desejo, que é quando a gente quer muito uma coisa, e a gente também chama de sonho. Temos a fantasia, que é quando a gente pode se vestir de super-herói ou pode imaginar umas situações e fantasiar com aquilo. E também tem o sonho, que é uma comida, que é aquele bolinho que é frito. Diante disso que tia Michele falou, a gente tem como substituir a palavra sonho por outras palavras que tenham o mesmo significado. Ou seja, que vai fazer o mesmo sentido naquela frase, naquela situação. Então, já que a gente sabe que existem vários tipos de sonho, essas outras palavras que tia Michele falou, essas outras situações que tia Michele falou, elas podem substituir a palavra sonho quando faz o mesmo sentido naquela situação. Por exemplo, nós temos aqui: o sonho de Eduardo era ser jogador de basquete. A palavra sonho, ela pode ser substituída por qual palavra? Por desejo, porque é uma vontade que Eduardo tem, é algo que ele quer muito. Então, como é que a gente substituiria a palavra sonho? O desejo de Eduardo era ser jogador de basquete. Mas esse desejo e a palavra sonho, nessa situação, fazem o mesmo sentido. Se fosse outra palavra, talvez não fizesse o mesmo sentido. Por exemplo, o bolinho frito de Eduardo era ser jogador de basquete. Tem o mesmo sentido? Não. Então a gente não colocaria nessa frase. É por isso que é importante a gente observar qual é a frase, qual é a situação que está naquela frase, para a gente saber por qual palavra que a gente vai substituir a palavra sonho. Outro exemplo que nós temos aí: aquela borboleta só existia no sonho de Cecília. A palavra sonho aí, ela pode ser substituída por qual palavra?
Aquela borboleta só existia na imaginação de Cecília. Eu poderia substituir aí por outra palavra? Poderia, como por exemplo, aquela borboleta só existia no pensamento de Cecília. Por que eu posso colocar no pensamento? Porque a borboleta é algo que existe e a gente poderia muito bem estar aí pensando sobre isso, pensando sobre uma borboleta que a gente viu em algum lugar. Então, o no pensamento também entra nessa situação. Portanto, quando a gente for substituir a palavra sonho por outra palavra, nós devemos observar muito bem qual é a palavra que vai fazer o mesmo sentido que a palavra sonho naquela situação. Porque o sonho pode ser um pensamento, uma imaginação, uma fantasia, uma comida e por aí vai. Tia Michelle passou uma tarefinha muito bacana para vocês fazerem em relação aos sonhos, como a gente pode substituir a palavra sonho e como a gente percebe o sonho ao nosso redor. Agora é a sua vez de filosofar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!